Então, boa noite a todos. Hoje, dia 24/10, 19h05, nós estamos iniciando, a primeira reunião com o objetivo de conversar com a comunidade a respeito da curricularização da pesquisa. Nós estamos com a consulta pública em aberto, que vai até o dia 31/10, onde nós pretendemos ouvir a comunidade, quais são as suas percepções e sugestões sobre essa curricularização. Então, a gente vai ter esse primeiro encontro hoje à noite. Amanhã nós teremos um outro encontro na parte da manhã, de 9 às 11 horas, e na quarta-feira, no período da tarde, das 14 às 16 horas. Hoje nós temos aqui presente, que faz parte da comissão, a Thaís e o Kaique. Então, eu vou só relatar aqui quem são os membros da comissão, até pelo motivo de virar uma referência no campus, onde eles estão presentes, que podem também trazer as dúvidas e sugestões até a comissão, para o debate. Então, nós temos aqui o Silvio Anderson, que representando a PROEM, eu, que sou a presidente dessa comissão, representando a Pró-Reitoria de Pesquisa, o Kaique, representando a PROEX. A Vanúcia, ela pediu para se retirar devido aos dias das reuniões, que ela não poderia estar presente, ela estava representando o Fórum dos Pedagogos, e a gente está vendo se tem alguém do fórum que possa substituir. O Antônio Rafael, que está representando os cursos de graduação noturno, a Fabiane, que está representando os cursos de graduação bacharelado, o Alexandre Furtado, ele está representando os cursos de graduação tecnólogos, a Thaís, que está presente, ela está representando os cursos de graduação das licenciaturas, o Tiago está representando o COEM, a Larissa, o COP, a Ivete, o COEX, a Silvânia, o Fórum de Registros Acadêmicos, o Wildson, representante sindical, a Mara, representante TAI, a Maralice, o Carlos Magno, representante discente. Tá, pessoal? Então, essas pessoas aí também são referências, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou trazer alguma sugestão para ser debatida na comissão. Eu vou fazer uma breve apresentação, tá? Sinta-se à vontade, se quiser interromper também, não tem problema, não precisa esperar acabar. E, após, ao final, a gente pode abrir aqui o documento, para tirar possíveis dúvidas aí que possam aparecer. Então, essa comissão, ela foi instituída no dia 3 de outubro de 2022. Eu fiz uma cronologia aqui dos fatos, até chegar a essa comissão, então eu prefiro falar um pouquinho mais à frente. Então, diferentemente da extensão, a pesquisa não possui uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, vem a pergunta: para que curricularizar a pesquisa em nossa instituição? Se a gente pensa no próprio plano de gestão do professor André, antes de assumir a reitoria, tinha se colocado a questão da indissociabilidade. E nós vemos a importância da curricularização da pesquisa como um meio, uma forma de nós estarmos conseguindo efetivamente fazer a indissociabilidade. E aí também, se nós formos, a lei de criação dos institutos federais, o princípio da indissociabilidade também está presente lá. Se a gente for na Constituição Federal, quando fala das autonomias das instituições de ensino superior, a gente também vê o princípio da indissociabilidade. Então, nós vemos a curricularização da pesquisa como uma forma de, efetivamente, nós conseguirmos trabalhar de forma conjunta o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí, quando a gente começou o estudo dessa curricularização da pesquisa, achando que era algo que seríamos pioneiros, a gente se depara com instituições como é o IFC, o Instituto Federal Catarinense, que curriculariza a pesquisa desde o ano de 2001, bem antes de curricularizar a extensão, e começou pelo ensino médio.
E aí, né, viramos parceiros dessa instituição para entender como que aconteceu lá, né, aproveitar essa experiência exitosa, adaptar para a nossa instituição, visto que a gente vê, além da questão da indissociabilidade, outros fatores importantes de estar curricularizando a pesquisa, né, como cumprir o que a gente, né, que está colocado no Plano de Desenvolvimento Institucional de 2021 a 2025, por exemplo, que a gente vai falar na sequência aqui. Então, as primeiras aproximações, como eu disse, né, são a lei de criação do Instituto Federal. Então, se a gente pega dos objetivos, né, dos institutos federais, realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade. E aqui a gente vê, né, uma grande importância de se trabalhar extensão e pesquisa juntos, né? A pesquisa, a partir do momento que a gente vai diagnosticar qual é a necessidade daquela comunidade em si, fazer a pesquisa tentando resolver aquele problema e a extensão fazer essa devolutiva para aquela comunidade. Então, para o cumprimento da missão para que foram criados, os institutos federais deverão adotar como diretrizes a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e a curricularização da pesquisa visa, né, ser um meio da gente conseguir efetivamente construir essa indissociabilidade. A indissociabilidade como prioridade da gestão, então, viabilizar ações que contribuam para a construção da política de indissociabilidade, que é uma política que pretendemos entregar ao final da gestão, né, com as ações, e curricularizar a pesquisa é uma ação importante na construção dessa política de indissociabilidade. Curricularizar a pesquisa também ajuda, né, a atingir os objetivos estratégicos do PDI. Quais são eles, por exemplo? Fomentar ações de ensino, pesquisa e extensão em áreas estratégicas, utilizando tecnologias e metodologias integradoras. Consolidar a identidade do IF Sudeste MG como uma instituição de educação profissional pública, gratuita e de qualidade. Aproximar as ações de ensino, pesquisa e extensão, né, ligadas às demandas sociais, e proporcionar êxito aos estudantes, né, que é o nosso produto final mais importante de todo esse processo. Quando a gente vai na plataforma Nilo Peçanha, o ano de 2021, e faz um recorte do quantitativo de matrículas que nós tínhamos nesse ano, de 5.619, né, matrículas ativas, nós tivemos, dentre, né, as bolsas dos editais da PROP, que é o que mais fomenta, né, pesquisa, os editais né, advindos da Pró-Reitoria, nós tivemos 117 alunos bolsistas e 17 voluntários. Quando a gente pensa nos editais do Unitec, nós tivemos 2 alunos bolsistas e um voluntário, e isso corresponde a somente 2,4% dos nossos estudantes no ano de 2021. Então, curricularizar a pesquisa, a gente vê uma grande importância de estar oportunizando esses alunos a ter uma experiência em pesquisa científica, que vai para além, né, do que ele quer após a formatura, né, depois que ele está formado pelo Instituto. Porque, além da melhor qualidade na formação, a gente vê, né, as questões voltadas para a formação humana, que a pesquisa, com certeza, vai viabilizar para esses estudantes. Então, a gente acredita que curricularizar a pesquisa, oportunizar os nossos alunos, nós vamos estar contribuindo diretamente para aumentar a qualidade do ensino e, logo, a formação desses estudantes. E aí a gente tem os passos institucionais, né? Então, esses aí que eu apresentei foram os motivos que nos levaram a desejar, né, curricularizar a pesquisa. Então, né, a gestão começou no final de abril, né, nos últimos dias aí de abril. Em julho de 2021, nossa primeira aproximação com a curricularização da pesquisa foi uma reunião com a pró-reitora de pesquisa do IFC, aquele instituto que eu disse no início da apresentação, que começou a curricularizar a pesquisa em 2001, né? Já tem mais de 20 anos, e aí ela deu um relato para todos da gestão como que foi o processo de curricularização nesse instituto. De agosto a dezembro, né, a gestão fez uma minuta para iniciar logo em seguida o trabalho num grupo de trabalho. Então, essa minuta inicial foi criada pelos diretores de pesquisa, extensão e ensino da reitoria,
e ela serviu de base para que, entre janeiro e abril de 2022, esse GT trabalhasse essa minuta que vocês estão podendo apreciar na consulta pública, né? E ela tinha representante, né, nesse GT do COEM, do COEX, do COP, coordenadores de curso de graduação, diretor-geral de diferentes campi. O objetivo dessa diversidade era que cada um pudesse trazer naquele momento a realidade do seu campus e pudesse também dialogar com a comunidade a respeito, né, da curricularização da pesquisa. Em maio, né, terminado, todos os nossos membros que estavam presentes na última reunião votou positivamente, porque o documento estava satisfatório para tramitar nos comitês. Então, em maio de 2022, passou no COP, em julho no COEM, em julho no COEX, em julho o COP recebeu novamente, porque, né, para ver quais foram as sugestões do COEM e do COEX, e aí passado novamente no COP, a gente ainda teve aí no mês de maio e junho as reuniões específicas para ouvir as demandas relativas à pesquisa, né? Os pró-reitores foram aos campi. A gente teve a jornada de indissociabilidade, onde nós tivemos, né, palestras importantes, inclusive essa que está aqui no nosso canal oficial do Instituto, que fala sobre a pesquisa curricularizada, uma oportunidade para a concretização da excelência na formação do ensino médio e graduação, onde participaram o pró-reitor de pesquisa do UFC, o pró-reitor de ensino e o pró-reitor de extensão, né? E o dia todo foi dedicado à curricularização, então é algo importante, né, para aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar no momento ao vivo, poder recorrer também a essas palestras e oficinas que foram dadas nesses dias. Aqui, só rapidamente, nós tivemos o GT, né, de curricularização da pesquisa, que fez essa minuta, que passou pelos comitês, tá? Não vou relatar aqui quem é cada um, mas também foram de diversos comitês, campos. E aí, o documento, né, foi passar no CEP. Então, a gente tem aqui a finalização da minuta em julho, o planejamento inicial era que passasse no CEP em agosto, só que a comunidade, nesse momento, né, pediu que houvesse um tempo para discussão, então nós demos aí mais um mês, e aí passou no CEP de setembro. No CEP de setembro, né, depois de muitos debates e sugestões, nós fizemos uma votação para saber qual era o caminho dessa minuta. Nessa votação, foi sinalizado que continuasse a tramitação no CEP. No entanto, a gestão teve uma decisão de não continuar essa tramitação antes que voltasse para uma consulta pública, que a princípio não foi a decisão do CEP, né? Então a gente voltou com essa proposta para o CEP, que foi aprovada na reunião seguinte. Voltar para a consulta pública e, além disso, formar a comissão que eu relatei no início dessa reunião. O objetivo dessa comissão são dois, prioritariamente. O primeiro é melhorar esse documento a partir das percepções da comunidade, a partir dessa consulta pública, e fazer que esse documento chegue aos interessados, né, que são todos envolvidos, os professores, NDEs, os TAIs, os discentes, tá bom? Então, curricularizar a pesquisa a gente vê como uma oportunidade, né? Materializar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o impacto positivo na excelência na formação do estudante e o impacto na transformação social, uma vez que permite que façamos pesquisas aplicadas e que a gente consiga trabalhar, né, os conceitos e as teorias que os alunos aprendem no ensino e que a gente possa pesquisar os problemas da sociedade e a extensão possa entregar, né, essas resoluções de problema. E aí, especificamente sobre a minuta, eu trago alguns pontos importantes. No capítulo 1, que fala da finalidade, dos objetivos e dos pressupostos, fala de curricularizar 5% do total da carga horária, né? A gente tinha uma proposta inicial de 10%, então a gente está falando aqui de mínimo de 5%, não é que tem que ficar a 5%. E a proposta, né, que nós estamos trazendo é que sejam atividades integradas com a extensão. A gente vê que a pesquisa vai facilitar, né, a própria curricularização da extensão. Então, nós não estamos aqui somando carga horária, 10% para a extensão, que está na legislação da extensão, mais 5% da pesquisa.
Isso ocorrerá se pensar elas de forma dissociada. Então, a gente pensa aqui de trabalhar de forma em conjunto, atividades que permeiam pesquisa e extensão, contabilizando para as duas curricularizações, tá? O objetivo da curricularização da pesquisa é intensificar, aprimorar e articular as atividades de pesquisa nos processos formativos, tá? Então, a gente tem aqui alguns princípios da Constituição, né? Da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, da relação interativa e dialógica entre professores, técnicos e discentes, do atendimento à comunidade externa com pesquisas aplicadas, da preparação dos discentes para atuação no mundo do trabalho e do estímulo à pesquisa e inovação. Então, a gente vê que a curricularização ela pode estar contribuindo para todos esses pontos aqui elencados. No capítulo 2, fala dos projetos pedagógicos dos cursos curricularizados. A curricularização da pesquisa se aplica obrigatoriamente a todos os cursos de nível superior. Então, a gente está focando aqui na graduação, para quem sabe, no momento futuro, nós podermos também estender isso ao ensino médio, visto que a gente já viu experiências de outros institutos que começaram do médio para depois atingir a graduação, que é o caso do IFC. No capítulo 3, eu posso destacar aqui sobre as atividades curricularizadas, as ACPs, que é a sigla, elas se enquadram em dois tipos, né? Projetos de pesquisa científica ou tecnológica e atividades de pesquisa de caráter didático-pedagógico. E aonde a gente vai colocar esses projetos de pesquisa e aonde a gente vai colocar essas atividades de caráter didático-pedagógico? Então, nós temos aqui as AIFPs e as CCNEPs. As AIFPs são as atividades acadêmicas integradoras de formação de pesquisa, aonde a avaliação do aluno é feita em formato de conceito, ou seja, o aluno vai ser aprovado ou reprovado. A CCNEP seria uma parte da pesquisa vinculada a uma disciplina que já faz parte do currículo do aluno. Então, seria uma carga horária destinada à pesquisa, que pode ser feita por meio de projetos, né, de pesquisa, ou também por atividades de caráter didático-pedagógico. Então, eu vou tentar exemplificar na minha área, é quando o professor dá uma atividade de pesquisa vinculada aos conceitos da sua disciplina, não vai gerar ali um artigo científico, né? Não tem essa finalidade, mas tem a finalidade de estar aplicando algum conceito, está contabilizando esses dados, está apresentando esses dados. Então, por exemplo, na minha área, eu sou professora de medidas e avaliação. Então, eu vou para a comunidade lá do meu campus e vou coletar altura, peso, circunferência, porque esses são conceitos que eu estou aprendendo na minha disciplina. E vou também tabular esses dados, vou aplicar um teste estatístico. Então, na verdade, a gente não tem aqui a pretensão de, após esse resultado final, publicar um artigo, mas sim de aplicar alguns conceitos científicos, fazer a apresentação, conhecer aquela comunidade específica. Então, nós precisamos aqui também, né, pensar no conceito de pesquisa, né, que muitas vezes está vinculada aos programas de iniciação científica somente, né, geração de artigo científico, e a curricularização da pesquisa, ela vem trabalhar conceitos bem amplos de pesquisa, que faz que a gente extrapole, né, esse modelo que a gente está mais acostumado hoje a fazer, que é submissão aos editais dos programas de iniciação científica. Então, nós pretendemos aqui termos editais específicos, formas específicas do CEP, né, que é o Comitê de Pesquisa, né, com seres humanos, para a gente ter uma forma mais viável, menos burocrática de estar registrando esses projetos. Né? O registro de projeto a gente trata na instrução normativa, mas é importante, né, a comunidade saber que a gente quer, ao máximo, desburocratizar em relação ao que a gente tem hoje quando um pesquisador vai participar de um projeto de iniciação científica que vale as bolsas do CNPq, né, ou da FAPEMIG, por exemplo, tá? E aí, o que meu curso vai escolher, a AIFP ou CCNEP? Então, depende muito da característica do curso. O NDE vai definir o melhor modelo. O meu
curso, né, o PPC do meu curso vai ter só IFP, vai ter só CCNEP, ou a gente vai ter os dois, né? Vai ser algo misto, tá? Então, isso aí é uma decisão muito particular do curso. Quais os docentes serão envolvidos? A necessidade de ser todos? Provavelmente, alguns docentes já fazem pesquisa dentro das suas disciplinas, né? Então, a gente tentar identificar onde essas pesquisas já ocorrem, é muito importante contabilizar essa carga horária. Pode ser que nós já estejamos fazendo pesquisa curricularizada, mas que isso não esteja formalizado, ou que a gente não está pensando em todas as possibilidades que essa pesquisa curricularizada pode nos dar quando se vincula à extensão também. No capítulo 3, fala dos projetos pedagógicos de cursos curricularizados, e do 4, que fala das IFPs e da CCNEP. Então, o trabalho de conclusão de curso, por exemplo, TCC, enquanto disciplina obrigatória, ele poderá contabilizar em até 50% da carga horária prevista para a efetivação da curricularização. O trabalho de formação docente que nós temos nas licenciaturas também pode contabilizar em até 50% da carga horária prevista. Então, se a gente vê esses cursos, né, pegar um curso de licenciatura que tem o TFD, que tem o TCC, ele já tem uma carga boa aí para a gente pensar que ele está curricularizando um percentual bom aí da pesquisa já. O estudante poderá solicitar aproveitamento de sua participação em projetos de pesquisa não vinculados a IFPs. Ou seja, um aluno que é bolsista, né, dos programas de iniciação científica, ele pode aproveitar também, né? É só ele pegar o certificado dele, apresentar ao coordenador de curso, esse coordenador vai levar para o colegiado de curso definir, aprovar, né, e validar essa carga horária do aluno. Então, os projetos ligados aos editais de C, que já ocorre, né, esse aluno também ele poderia pegar essa carga horária e validar para a curricularização da pesquisa. Porque curricularizar a pesquisa é nós oportunizarmos os alunos. Então, a gente tem que ampliar as oportunidades e não excluir. Então, aproveitar os projetos que já existem faz parte aqui desse documento. A carga horária da EFP não é acumulativa na carga horária total do curso. O que quer dizer isso? Eu não tenho que aumentar a carga horária de curso. O curso tem que manter a carga horária que ele já tem. E remodelar. Se eu vou criar uma IFP, né, por exemplo, uma IFP de ciências biológicas. Quais são as disciplinas que tem no curso que tem, né, que tem conceitos da ciência biológica? A gente pode botar dentro dessa IFP por meio de projeto. Então, essas disciplinas vão doar carga horária e trabalhar essa carga horária dentro da IFP e não mais dentro da disciplina conforme era. Então, tem que ter um realocamento das cargas horárias e não um aumento de carga horária. Tá? Então, como já foi dito, as IFPs é uma avaliação por meio de conceito. A CCNEP, a inclusão de carga horária de pesquisa se dá dentro da matriz curricular, dentro da disciplina. Então, uma disciplina que tem CCNEP, ela vai ter lá na ementa dela escrito, né, atividade curricularizada de pesquisa, por exemplo, vai ter essa parte na ementa dela, né? E lá no plano de disciplina, o professor vai especificar o que é de pesquisa que ele faz. O que ele faz? Ele tem um projeto, né? Descreve o projeto que ele tem, a carga horária daquele projeto, tá? Essa é a intenção inicial. O prazo para realizar a curricularização da pesquisa, né, está aí em 2023, ter o ano todo de 2023 para pensar, e esse pensar vai ser, a gente pretende ser um pensar junto com a gestão, né, a gestão contribuir em estudar os PPCs, ir aos campos, reunir com os NDEs, para construir, né, essa curricularização, para iniciar no primeiro semestre letivo de 2024. No capítulo 5, fala das atribuições na execução das atividades. Então, qual que é o papel de cada um desses atores aqui? O NDE, então, ele é o responsável em propor as IFPs e as CCNEPs na matriz curricular. O colegiado apreciar essas modificações. O coordenador de curso, ele tem que encaminhar o PPC alterado, né, para a diretoria de ensino do campus, solicitar aos docentes a incorporação das alterações ocorridas nos respectivos planos e ementas. E o discente tem que se inscrever nas EFP junto à coordenação de curso.
No capítulo 5, fala das atribuições na execução das atividades curricularizadas, né, os indicadores de pesquisa. Né? Então, recentemente, nós tivemos, né, o lançamento da portaria 299, que ela determina os indicadores para as instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Então, nós temos hoje alguns indicadores, né? Tais indicadores, eles falam a respeito, né? Quantos professores da instituição trabalham com pesquisa, qual o percentual dessa pesquisa é uma pesquisa aplicada. Então, nós temos alguns itens, e considerar a curricularização da pesquisa é importante também, né, para a gente contabilizar esses indicadores, tanto para nós sabermos qual é a nossa localização em relação à pesquisa, para buscarmos melhorar, né, para nós conseguirmos também angariar recursos para a nossa instituição. Então, a gente precisa, né, de estarmos alinhados com esses indicadores na curricularização da pesquisa também. E aí, pessoal, eu acho que a gente deve ter muitas dúvidas e sugestões. Eu agradeço aqui, né, a participação, né, de vocês aí que, né, prestigiaram a apresentação. E agora eu vou abrir para questões, caso vocês tenham. Eu estou com um documento aqui também. E aí fiquem à vontade para fazer qualquer colocação, perguntas. Pode falar, Janaína. Oi, gente, deixa eu ver se eu abro minha câmera aqui. Vocês desculpem que hoje eu estou com o cabelo tudo para cima. Eu vou até... não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos. Eu estou participando aqui porque, inclusive, eu tive conhecimento do documento, da minuta, agora que ele tinha ido, acho que foi para o CEP, se não me engano, e eu não tinha visto, né, não tinha notícia de todo esse percurso, sabe, Ana Paula, que você foi colocando aí, desse percurso importante, e como não tive, eu tive só o contato direto com a minuta. E aí eu vou falar um pouco, assim, desse lugar que é o meu, tá? Assim, muito, muito pessoalmente dizendo, assim, não estou trazendo uma discussão da graduação aqui de letras, sou de São João, da letras, mas minha, pessoal mesmo. Então, assim, acho que tem algumas questões que eu me coloco, assim, de cara, eu acho que, assim, extremamente importante, parabéns a você, e a todos, né, que ficaram, que estiveram envolvidos no trabalho dessa minuta, e eu acredito no trabalho hercúleo que vocês tiveram para fazer uma minuta né, desse tamanho, dessa qualidade. Mas, para mim, tem algumas questões que são anteriores a minuta, sabe? Eu fico até assim, eu abri a pesquisa que vocês abriram, a pesquisa pública, né, a consulta pública, e eu tenho dificuldade de fazer algumas colocações, porque eu tenho questões anteriores, né? Acho que é muito importante, acho que a gente precisa mesmo, e acho que esse documento faz uma ponderação importante sobre uma política de pesquisa, sobre um processo de pesquisa que a gente precisava pensar mesmo, né? Que a gente precisava pensar, que a gente precisava fazer chegar mais, que a gente precisava desburocratizar em alguns aspectos. Acho que isso tem algumas questões aí que são importantes nisso que você fala. Mas o que me chama atenção, assim, especialmente, é uma questão epistemológica, assim, sabe? Coisas de professor de letras, no sentido de que a curricularização, esse título me incomoda primeiro, porque eu entendo que a pesquisa já é curricularizada nos nossos cursos superiores e na nossa perspectiva de educação desde sempre, né? A nossa educação, ela vem muito implantada e baseada no ideal positivista, que carrega e que traz a pesquisa e que sempre trouxe a pesquisa como um elemento importante e um elemento que sobressai nos currículos que a gente tem, especialmente de graduação. Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto é que, quando, assim, eu sou muito extensionista,
a minha formação é na pesquisa, mas eu me encontrei, trabalho na pesquisa durante muito tempo. E uma questão na extensão, para a gente que viu assim, o processo de institucionalização da extensão, usar o termo curricularização para pesquisa, tipo assim, meio fere, sabe? A gente, no sentido de por que os fóruns de reitores, o ForProex, porque os documentos que antecederam a política de curricularização da extensão, a política nacional, se a gente pegar lá, a gente vê que houve uma necessidade da curricularização da extensão, porque havia um desnível muito grande entre o que se fazia em pesquisa e o que se fazia em extensão nas instituições no Brasil, nas instituições superiores. Então, assim, eu percebo a minha leitura de que um dos fundamentos para a curricularização da extensão é a gente prever uma desestabilidade que existia entre, especialmente, pesquisa e extensão. Quando a gente fala assim, vamos curricularizar a extensão, e eu fico assim pensando, a gente vai voltar onde a gente estava? Porque a nossa luta de institucionalização da extensão via curricularização era justamente para a gente tentar colocar esses dois eixos, né, eu não gosto desse termo de tripé, mas colocar esses dois eixos aí que compõem a nossa educação, né, que a gente tem. E aí eu fico preocupada, sabe? Fico preocupada, assim, será que a gente não está querendo curricularizar a pesquisa e esquecendo, sabe, dando de novo à pesquisa o lugar que a pesquisa sempre teve no processo de organização curricular, etc. Esse é um ponto, eu acho que é um ponto assim, importante para mim. Outro ponto também tem a ver com a curricularização da extensão, porque nós ainda estamos num processo, né? Por exemplo, no nosso curso de letras aqui, a gente não temos o PPC curricularizado, a extensão curricularizada. Então, assim, a gente nem passou pelo processo de curricularização da extensão, a gente não sabe, eu acho, né, como instituição, de maneira mais geral, até em função do período que nós passamos na pandemia, quais são os reflexos, o que isso vai trazer. E eu acredito, né, como extensionista que sou, que a própria curricularização da extensão vai potencializar muitos trabalhos na pesquisa também. Só que a gente não tem ainda esses dados para a gente poder fazer um levantamento, ou a gente tem um caminho seguro. Eu acho temerário a gente fazer concomitante a curricularização, se for fazer, né? Porque, assim, o documento está aí, fazer a curricularização da extensão e a curricularização da pesquisa. Acho temerário. Acho temerário, por quê? Porque a extensão, pela sua própria estrutura, pela sua própria formação, ela tem algumas desobrigações que faz com que talvez um professor possa virar muito mais facilmente um extensionista do que um pesquisador, né? A gente tem uma estrutura de pesquisa no Brasil extremamente complexa e acho massa também a gente bombardear isso, né? Eu sempre trabalho com Bourdieu, com os usos sociais da ciência, a importância, ele falando daqueles lugares e da gente desconstruir esses lugares, mas eu fico pensando que que a gente precisa também pensar, porque senão a gente pode desqualificar, em alguma medida, o trabalho da pesquisa, colocando essa obrigatoriedade ou colocando essa curricularização. Outra questão que eu fico pensando aqui também, estou só metendo pau não, tá, Ana Paula? Estou só colocando mesmo. Está fechado o seu áudio. Microfone, Ana Paula. Janaína, a Rosana já tinha nos trazido várias colocações, então você está me relatando, tinha conversado com ela, eu acredito, Isso, né?
E, assim, só para você ter noção que as coisas chegam. Então, assim, tudo que você está falando, a Rosana já tinha trazido para nós de preocupação, mas é bom você estar relatando, você mesmo está expondo isso, mas eu entendo que não é uma crítica por si só, são questões mesmo que te afligem que você está colocando, e é importante o momento para isso. Sim, porque, como eu te falei, né, assim, eu estou na pesquisa, estou na extensão, ultimamente, assim, eu tive filho, tem 7 anos, e a gente sabe das dificuldades para a mãe, né, voltar ao campo da pesquisa. Então, eu tenho trabalhado ultimamente mais com extensão e estou retomando minhas atividades de pesquisa, mas é pensando nessas coisas todas. Então, assim, eu fico com muito medo de a gente baratear demais a pesquisa, mas acho muito importante o que vocês falam, no sentido de a gente precisa democratizar mais a pesquisa no nosso instituto, né? Eu tenho exemplos aqui, aqui em São João, de alunos que são nossos alunos, via de regra, são alunos trabalhadores, e eu fico pensando assim, nossa, a pesquisa não é para eles, a gente vende enquanto instituição que os meninos podem fazer pesquisa, extensão e ensino, só que quando ele chega e o perfil dele é ser um estudante trabalhador, a instituição, por mecanismos que são mecanismos internos, diz, não, você não pode, porque só se você tiver 20 horas semanais, só se você não tiver emprego, acho que isso é muito problemático. A gente precisa mesmo de uma política que pense essa questão. E, por fim, a questão que eu coloco é com relação às licenciaturas, que eu acho que vocês também fizeram a previsão aí, mas eu fico pensando em que medida, por exemplo, a gente teria outras atividades, a gente tem outras disciplinas que são disciplinas que estão diretamente ligadas à curricularização da pesquisa, mas que a gente não toma, a gente já acostumou a não tomá-las como curricularização da pesquisa. Por exemplo, letramento científico, as disciplinas de TCC, as disciplinas que ensinam a fazer referências bibliográficas, essas coisas que a gente não tem. Assim, a gente não tem na extensão uma disciplina que ensina a fazer projeto de extensão, por exemplo. Mas a gente tem nos nossos cursos superiores disciplinas que ensinam a fazer projeto de pesquisa. Então, acho que isso também era uma coisa importante para a gente ver colocado. E, no nosso caso, especificamente das licenciaturas, eu vejo que há um movimento, que é um movimento também, assim, falando daqui, né, de como que eu estou vendo. Então, um movimento de despesquisizar, se isso existe, as licenciaturas, né? Os documentos que a gente tem ali publicados, as resoluções que a gente tem publicadas, são documentos que a gente vê que eles querem que os nossos alunos de licenciatura saiam muito menos pesquisadores e saiam muito mais professores. Então, eu acho que isso também é, de alguma forma, de alguma forma, um empecilho que se coloca aí para a gente também nesse processo. Eu acho que é isso, Ana Paula. E, assim, muitas coisas. Eu gostei muito da sua apresentação. Ela foi muito clara, assim, muito direta. Discordo, né, das questões, mas acho que a gente tem uma política pensada aí. Mas eu acho que essa política podia ter um outro nome. Ela podia chamar outra coisa, sabe? Assim, por um bairrismo mesmo da extensão. Janaína, eu vou fazer alguns comentários aqui, não sei se consigo contemplar todos. Primeiramente, né, te agradecer por suas colocações. A Rosana já tinha trazido para nós. Então, assim, eu já conhecia, né, todas essas questões. Para algumas, a gente consegue pensar alguns argumentos, não para colocar a nossa visão, né? Assim, a gente está aqui no momento de crescimento. Então, o momento é agora mesmo. Quando a gente pensa na extensão, e aí eu vou tentar não ser reducionista, mas como eu não tenho uma experiência para além da educação física, eu não consigo fazer extensão na educação física se eu não fizer uma pesquisa. Então, no meu curso em específico,
né? Eu tenho que conhecer aquela comunidade. A partir do momento que eu vou dar um treino de vôlei na comunidade, eu tenho que saber quem é aquela comunidade. Eu ir conhecer aquela comunidade, saber a faixa etária, é uma pesquisa simples. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, é simples. Eu vou, às vezes, aplicar um questionário com os professores que dão aula com aqueles alunos, vou conhecer a faixa etária dos alunos, vou conhecer a estrutura da escola, vou fazer anotações. Os alunos trazem para mim toda a configuração da escola, porque a gente vai fazer um evento esportivo naquela escola. Então, a gente conheceu, né, faixa etária, repetência, a gente fez um estudo da escola, para depois a gente fazer extensão. Então, assim, na minha área em específico, eu não consigo pensar extensão sem pesquisa. O Luiz Carlos está aqui, ele vai conseguir, ele com certeza lembra desses fatos, porque nós temos os jogos nos institutos federais. Os professores de Rio Pomba levam os alunos da graduação para serem técnicos. No momento dos jogos escolares, que é um momento extensionista, eles estão coletando salto daqueles alunos, quanto que eles saltam, quanto que eles correm, pré-jogo, pós-jogo, estão fazendo pesquisa para ver quanto que o jogo influencia no desempenho prévio deles. No momento de extensão, se fazendo pesquisa. Então, é assim, na minha área específica, aí precisaria de exemplos de outras áreas, a gente precisa necessariamente da pesquisa como balizadora, né, para dar para nós qual que é a necessidade da comunidade, para a gente construir um produto e levar de novo para essa comunidade. Eu não, assim, eu tenho dificuldade, isso por conta da minha formação, de ver a extensão como uma forma de chegar lá e fazer para a comunidade sem conhecê-la. Então, eu preciso de saber essas necessidades. Esse estudo das necessidades, ele é feito por meio de questionários, ele é feito por meio de pesquisa, sabe? E aí, assim, eu tenho uma dificuldade de extrapolar e achar que a extensão pura chegaria sem a pesquisa prévia. Quando você fala que, eu entendo, eu já fui coordenadora de curso, e aí eu entendo muito bem essa questão de tirar o protagonismo da extensão, que é uma preocupação sua. E a gente participou de todos os eventos da extensão. Depois, aqui na gestão, eu participo também das questões da extensão, e eu entendo essa preocupação que você levantou. Eu vou deixar você falar, que pode ter a ver com a minha frase anterior, e a gente não perde os comentários. Pode falar, Janaína. Está fechado o microfone. Abre o microfone. Super entendo, super concordo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse estudo de campo, esse estudo de caso, é uma etapa quase que incontornável em todas as atividades de extensão que a gente faz. Mas aí eu quero colocar, por exemplo, para vocês, algumas questões que são questões técnicas. Às vezes, um estudo de caso de uma determinada comunidade ou levantamento de dados necessariamente não se caracteriza como uma pesquisa científica quando você está fazendo extensão. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, que tem a ver com isso. A gente teve um caso aqui de uma aluna que fez um trabalho de TCC, em que ela pegou uma atividade que ela tinha dado numa atividade de extensão e transformou essa atividade num trabalho de conclusão de curso. E aí, assim, pelo menos eu vejo aqui, se o aluno vai fazer uma descrição de uma atividade que está no estágio, a gente tem no estágio os convênios, os termos que são assinados que nos amparam, por exemplo, para a gente poder utilizar esses dados. Se a gente tem na pesquisa, a gente tem também, porque tem uma carta de consentimento de alguma forma da instituição e etc. Mas, se você fosse fazer essa pesquisa e essa pesquisa não estivesse atrelada a essa atividade da extensão, por exemplo, você não pode deixar de passar essa atividade pelo comitê de ética. Você tem que passá-la pelo comitê de ética, porque você está lidando com vidas, com humanos e etc. Então, assim, a extensão, de alguma forma, ela libera a gente de, às vezes, pegar alguns dados que são dados mais sensíveis, dados que a gente, em termos de pesquisa, teria que passar pelo comitê de ética e a gente não passa na extensão por uma série de questões. E aí eu acho que a gente barateia, você me entende? Porque aí, assim, o que a gente vai, como que a gente vai definir isso? Porque, por exemplo, o exemplo que você me dá na educação física, eu entendo, e acho isso mesmo, super concordo com você.
Mas, por exemplo, um projeto de extensão que está lá numa comunidade quilombola, por exemplo, que uma pesquisa vai ter um efeito, por exemplo, ético-social, mesmo que seja uma pesquisa para o desenvolvimento de uma ação de extensão. Ela não vai passar simplesmente, a gente vai meio que perder o controle disso, assim. É mais ou menos isso. Janaína, então, vamos pegar o caso de, por exemplo, eu trabalho com disciplinas de elemento afros e indígenas. E aí eu vou fazer uma pesquisa numa população quilombola. Nesse caso, né, uma intervenção que eu vou pegar, a opinião deles, eu vou precisar de comitê de ética. E aí eu deveria, né, pensando nessa questão, que eu vou dar ela em 2024, em 2023, tentar essa aprovação, e uma vez aprovada, esse pode ser um trabalho recorrente dessa disciplina, conforme a gente repete trabalho em N disciplinas, não é assim? A gente vai melhorando uma coisa ou outra, mas a gente já tem aqueles trabalhos que a gente já sabe, esse trabalho fecha essa disciplina e eles vão se repetindo ao longo dos anos. Uma vez passado no comitê de ética, a gente não precisa de ficar reportando isso, porque a gente vai ter aquele número, né, vai ter tudo certinho para estar reportando isso algumas vezes. Outra ideia para o comitê de ética também são projetos guarda-chuvas, que a gente faz muito na educação física também, que são os projetos que a gente coloca assim, projetos relacionados a esportes coletivos. A gente vai colocar 1000 variáveis ali que a gente vai pegar nos nossos trabalhos, salto, corrida, com equipe escolar, com equipe de idosos, a gente bota N públicos, aprova um projeto desse comitê de ética, e a gente utiliza muitas vezes um comitê de ética de 2016, agora em 2022, porque a gente já aprovou um projeto guarda-chuva que me fala de 4 esportes diferentes, a gente fecha N possibilidades para não ter que ficar remetendo isso a comitê de ética a todo momento. A gente tem um trabalho uma vez só. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, nem toda pesquisa que chega aqui para nós precisa de comitê de ética, existe isso também. Aquelas que precisam, a gente vai ter que pensar em 2023, quando está pensando no PPC, quais são elas que precisam, né? Quais são os projetos? O professor remeter isso antes. Uma vez remetido, a gente não tem que ficar buscando isso todo ano. Passou uma vez, passou, tá? Eu vou mudar toda a minha disciplina. Eu cansei desse trabalho, esse trabalho não está dando certo. E nós somos professores que estamos adquirindo experiência, a gente sabe os trabalhos que dão certo, os trabalhos que não dão, e os trabalhos se repetem, eles são melhorados, mas que não precisariam, se não mudar, né, o eixo principal, a gente não precisa ficar remetendo isso a todo momento ao comitê de ética. Então, pensar nessa questão vai ter que ser uma sabedoria ali do NDE também de lidar com essas questões. E aí a gente entra no conceito de pesquisa nosso, que eu acho que é a grande barreira, igual você falou assim, quando a gente vai lá e faz esse diagnóstico da comunidade, isso é pesquisa. Isso, nesse conceito que a gente traz, ele entra no CCNEP, que é uma atividade pedagógica de pesquisa. Não está vinculado a um projeto de pesquisa. Eu ir na comunidade aplicar verificar a estrutura física dessa comunidade, elencar, né, a estrutura física, elencar qual o perfil dos alunos. Isso é uma atividade pedagógica de pesquisa, mas isso não necessariamente está ligado a um projeto de pesquisa, entende? Então, assim, quebrar isso, hoje a gente vê, quando a gente fala assim, que a extensão está no lugar desprestigiado da pesquisa, eu me pergunto, será que está mesmo? Porque esse é um argumento forte quando a gente pensa em curricularizar a extensão. A gente, né, assistiu N palestras aí de 2019 para cá, e a tentativa de curricularizar a extensão é trazer ela para um papel de protagonismo. Só que quando a gente vê que só 2,4% dos nossos alunos fizeram pesquisa em 2021, quando a gente vê que os nossos professores, a grande maior parte deles não são pesquisadores, então, será que realmente a pesquisa tem essa importância? Ou eu ensino que tem importância e a pesquisa e a extensão estão igualmente desprestigiados no processo, sabe? Então, quando a gente pensa assim, a pesquisa ela tem a sua valorização maior, que a gente quer trazer a extensão para esse papel, e você coloca até a questão da palavra curricularização, né? Trazer para o currículo. Né? Hoje, eu vejo que a gente faz já extensão dentro das disciplinas, e a gente já faz pesquisa dentro das disciplinas. Talvez está faltando a gente organizar isso. Acredito que N cursos tenham isso já de forma insociável, né? Eu dei o exemplo aqui dos GIFs, que os professores fazem pesquisa e extensão
no mesmo projeto, não está ligado a uma disciplina em si, mas está ligado a projetos de pesquisa lá no IFET de Rio Pombo. Então, assim, eu acho que a gente está faltando pensar, colocar isso no papel, porque não está tão distante da nossa realidade. Se a gente também desburocratiza o que é pesquisa científica, se a gente pensa a pesquisa, essa submissão, N documentos, é o que a gente vai ter que pensar para curricularizar a pesquisa. Os editais não podem ser os mesmos que são. A gente não pode pegar esse monte de papel que a gente pede para o aluno ganhar uma bolsa de iniciação científica. Apesar de eu acreditar que a gente pode pensar, sim, em também ter bolsas para esses alunos de pesquisa curricularizada, mas que a gente tem que pensar mais num processo menos burocrático, sabe? De precisar de menos papel. Quando precisar de CEP, a gente criar caminhos para esse CEP ser mandado com antecedência, de forma que não fique a todo semestre, todo ano, tendo que mudar. Porque eles vão fazer parte da estrutura da disciplina. E nós, como professores, sabemos que a gente continua os trabalhos, né? A gente modifica, mas a raiz ali continua. Então, é mais nesse sentido. Eu vou já abrir aqui, a Ana levantou primeiro, a Ana da Educação Física, né, Ana? Também aí. Pode falar, Ana. Depois eu... Tudo bem, gente? Boa noite para todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, bastante atrasada, aqui em Carandaí teve uma chuva de granizo terrível, e aí falei que vou ter que comprar pá de gelo para os materiais domésticos, para tirar o tanto de granizo que ficou aqui. E aí, assim, eu não sei se eu vou conseguir participar de outra reunião, então, apesar de não ter tanto a ver com o que vocês estão dizendo, não sei se já foi discutido também, né? Se já foi falado sobre isso, não consegui assistir sua apresentação, mas, assim, eu não quis perder a oportunidade de falar as questões que me preocuparam, né, quando a Fabiane fez os encontros aqui, né, aqui em Barbacena. A Fabiane fez uma apresentação da minuta da curricularização da pesquisa antes dela tramitar, né, e chegar até o CEP, e aí ainda bem que voltou e que a gente está tendo esses momentos de discussão, e eu acho que tomara, né, que eles sirvam mesmo para que a gente aprimore esse documento, né, porque da forma como ele veio para nós, eu fiquei muito preocupada, sabe, Ana? Assim, até pela minha experiência de coordenadora geral de graduação, a experiência na construção do documento da curricularização da extensão, porque enquanto CGG eu fiz parte da comissão, né? A gente participou de todos os seminários. Então, assim, que bom que a gente está tendo essa chance de refletir um pouco mais, né, sobre esse documento. E aí, assim, algumas coisas que me preocuparam muito foram a questão da carga horária em si, né? Porque na curricularização da extensão, a gente tem uma obrigatoriedade que veio de cima, né? Então, nós temos uma resolução do MEC que nos obriga a curricularizar a extensão e a contabilizar os 10% da carga horária, né? Na pesquisa, não, é uma iniciativa nossa, do IF-Sudeste, né? Então, eu acho que a gente poderia pensar em uma carga horária que fosse mais suave, especialmente para a gente iniciar essa proposta, né? Então, assim, a colocar os 10% de extensão aqui em Barbacena, o curso de Educação Física, né, de licenciatura em Educação Física, ele é o único curso do Instituto todo que fez a curricularização da extensão, né? Então, a nossa matriz que iniciou em 2020, ela já tem a extensão curricularizada. E assim, foi um desafio tremendo, né? Na verdade, a gente nem viu se a gente conseguiria colocar em prática, porque aí veio a pandemia e aí a gente, né, teve que revisar, não conseguimos fazer atividades extensionistas, mas agora a gente está, né, trabalhando com essa matriz, né, de uma forma completa. E aí, assim, foi um desafio tremendo a gente conseguir colocar 320 horas de extensão na matriz, né? Assim, é uma coisa que
assim, tirar leite de pedra mesmo. E aí a gente ainda tem que colocar 320 horas de pesquisa, porque é como você falou, a pesquisa e a extensão já fazem parte dos nossos currículos, né? Nossas disciplinas, do nosso dia a dia. Mas a partir do momento que você tem que colocar isso no papel como uma parte do currículo, isso é muito difícil, né? É assim, e aí ainda mais com as regras que foram colocadas, né? Então, a pesquisa, né, que você comentou da pesquisa dos jogos, né? É uma pesquisa que vão ser alguns alunos que vão fazer, não são todos os alunos que vão fazer. E aí, esse é um outro ponto que também me preocupou no documento, eu lembro quando a gente fez a leitura dele aqui, né, antes, isso, né, porque quando a gente produziu a curricularização da extensão, a gente teve esse cuidado de tentar que todos os alunos teriam que ter chances iguais de cumprir aquela carga horária, né, dos 320. Então, eu posso contabilizar um projeto de pesquisa de iniciação, de extensão, um projeto de extensão, ele pode usar isso como carga horária de extensão? Ele até pode, mas isso tem que ser limitado, porque quem vai conseguir uma bolsa de extensão no projeto de extensão são 2, 3 alunos, 4 alunos, de acordo com a quantidade de projetos de extensão que a gente tenha no curso, né? E a curricularização prevê que todos os alunos participem dessa ação de extensão, igualmente, né? Que eles tenham chances iguais de cumprir essa carga horária. E aí, na pesquisa, a mesma coisa, né? Então, assim, as categorias, né? Tinha lá, agora não vou me lembrar a sigla, né? Mas a gente tinha lá dois tipos de atividades, né? De pesquisa que poderiam ser contabilizadas, né? E aí a gente não consegue, de acordo com o que estava escrito lá, né? Pensar que todos vão fazer da mesma forma. Então, assim, isso foi uma coisa que me preocupou muito quando eu li, assim, de a gente estar fazendo uma coisa só para colocar no papel que a gente está colocando a pesquisa no currículo, sabe? E, de fato, a gente não conseguir democratizar o acesso à pesquisa, como a professora Janaína falou, né? Para os nossos alunos, assim. Isso foi o que eu me lembrei aqui agora, rapidamente, não quis perder a chance de colocar, né? Mas eu acho que eu sei que tem outros tópicos que a gente discutiu que eu destaquei, né, nas reuniões com a Fabiane, e que eu vou fazer questão de colocar lá na consulta, né? Porque eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? E também ser muito claro, eu acho que a gente tem que ter muita clareza com os procedimentos que são necessários, né? Então, a gente está passando por isso com a extensão aqui na educação física, né? Como que a gente consegue comprovar essa carga horária de extensão, né? Então, ela está no nosso PPC, ela está nos nossos planos de ensino, que a gente cadastra no SIGA, mas a gente precisa, de alguma forma, comprovar a realização disso, né? E aí, o que a gente tem feito aqui é cadastrar como ação de extensão no SIGA. Então, a gente cadastra a ação, né? Por exemplo, na minha disciplina de estudos da corporeidade, a gente vai fazer ação extensionista nas academias de conscientização sobre as questões do corpo, né? E aí eu vou cadastrar isso como uma ação de extensão no SIGA. E aí os alunos são listados, né, que estão participando, então a gente tem ali uma comprovação, né, dessa atividade. E na pesquisa a gente não tem, né? O SIGA não tem o coisa da pesquisa, então como que seria feito? Então, assim, eu acho que os procedimentos precisam ser melhor detalhados e acho que a gente precisa refletir um pouquinho melhor aí sobre a questão da carga horária e sobre essas formas, né, da gente democratizar, de fato, o acesso à pesquisa para todos os alunos. Obrigada, boa noite. Olá, Ana. Então, assim, eu acho que eu tenho orgulho de falar que os cursos de educação física foram os primeiros, né, pelo menos que eu tenho conhecimento, a curricularizar a extensão. Eu estava na coordenação de curso na época, Rio Pomba e Barbacena, o Bernardo, se eu não me engano, né, Ana, que era o coordenador na época,
Bernardo Miló. Isso mesmo. E a gente ficou, né, trocando figurinha, como que vai fazer. E aí você falou uma questão muito importante, né? Quando a gente para pensar o que a gente já faz de extensão no curso, que é a primeira reflexão que a gente faz. A gente vai listando carga horária. Um evento de extensão tal, 10 horas, evento tal. A gente soma tudo, não chegou a 200 horas. Aí você fica assim, uai, gente, a gente achava que fazia muita extensão, a gente não está fazendo muita extensão. Então, vamos pensar a partir de agora aonde melhorar isso. Né? E aí, tanto Barbacena como Rio Pomba também fez a curricularização da extensão na época. No entanto, o CGG de Rio Pomba, né, em conversa com a direção geral, não nos deixou passar o nosso PPC. Então, o nosso PPC de 2020, ele não traz a curricularização da extensão, infelizmente, apesar de estar tudo pronto na forma de CCNEP. Né? Não tinha esse nome na época, mas a gente fez dentro das disciplinas, que hoje é o CCNEP. E aí a Ana traz muitas questões importantes para nós. Depois, Janaína, eu vou voltar aqui, tem umas coisinhas que eu ainda quero comentar, mas para não perder o fio. Ô, Ana, em relação ao percentual de carga horária, esse percentual proposto na minuta atual é 5%, tá? Sendo que esse 5% a gente, né, digamos assim, indica que seja de ações integradas com a extensão, então não seria um somatório, né? No exemplo, 320 mais 320, seria no mínimo 5%, podendo chegar a qualquer valor, como a extensão também é no mínimo 10%, né? Não tem máximo para curricularizar. Então, seria, a proposta inicial era 10%, mas com as passagens no comitê, foi até uma sugestão que veio do COEM, né? Do professor Rossini, de diminuir esse percentual, que foi prontamente abraçado por nós, né, para iniciar com esses 5% de curricularização, né, tentando pensar aí dentro da extensão para fazer de forma conjunta. Seria 10% total, sendo que 5% contemplaria também a pesquisa. E aí você coloca a pesquisa dos jogos, né, que eu dei aqui o exemplo dos alunos. Então, isso entraria para poucos alunos realmente, né? Que triste que é. Hoje, nossos alunos são os bolsistas que fazem esse papel de ir lá nos jogos do IFE e coletar os dados. Então, esse número pequeno de alunos está tendo uma oportunidade que a grande maioria não está tendo. E aí a curricularização vem justamente para que todos tenham oportunidades iguais, a mesma oportunidade que é o que a Ana coloca aqui. Então, como fazer isso na IFP, por exemplo? Então, eu tenho uma IFP de esportes coletivos. Ali vão ter 4 professores vinculados à IFP. Um de handebol, um de basquete, um de vôlei, um de futebol. Cada professor vai ficar responsável por 10 alunos. A gente fechou a turma de 40 alunos. Esses alunos poderão ficar, vamos supor aqui, 15 horas com cada professor, a IFP de 60 horas. Vai ficar 15 horas com um, 15 horas com outro, 15 horas com outro, vai fazer o rodízio nos 4 professores, ou ele vai ficar vinculado a 60 horas a um único professor. Então, todos os alunos da turma, realmente, eles têm que ter a mesma oportunidade, sendo que o aluno vai poder escolher a IFP que ele vai se matricular. Naquele período, vamos oferecer uma só, o aluno matricula ou não, porque muitas vezes esse aluno já vai ter feito essa pesquisa do GIF, ele não vai depender dessa IFP. Ele vai poder pegar o certificado dele, que ele fez a pesquisa científica, né, já vinculado a um projeto do programa de iniciação científica, e ele vai levar esse certificado em data determinada pelo coordenador, para o coordenador passar isso para o colegiado de curso. O colegiado vai avaliar e validar a carga horária desse aluno, tá? Então, realmente, o que a gente quer hoje é que não existam mais esses alunos que vão lá no GIF fazer pesquisa somente, mas que exista, né, uma política, exista por meio da IFP e da CCNEP, né, que é algo que a extensão já está trazendo de volta, a gente já sabe dos problemas que, né, vem dado com o CCNEP, mas que a gente já está buscando caminhos de resolver isso, né, para que seja possível, quando o aluno olhar na grade deles, os 40 alunos da turma vão poder escolher, eu vou fazer essa IFP, eu vou ter essa oportunidade de pesquisa que hoje eu não tenho. Hoje eu tenho que concorrer para ser bolsista, e eu sei que só um vai ser escolhido, ou até no máximo 3 por projetos voluntários. A gente sabe que tem esse limitador hoje no nosso programa de iniciação científica, até para realmente ter a qualidade, para o professor conseguir realmente orientar o aluno. Então, o que a gente quer realmente é democratizar, que todo mundo tenha essa oportunidade. Por meio da CCNEP, um professor vai ser o responsável pela disciplina, pelas atividades pedagógicas ou pelo projeto, tá? E na IFP, a gente pode ter muitos professores vinculados àquela IFP. Eu dei exemplo aqui de 4, pensando, né, uma IFP de esportes coletivos, né? A gente pode pensar numa IFP de física aplicada.
estou tentando dar um exemplo fora da minha área, é meio difícil, mas vamos pensar. Uma EFP de nutrição. Aí um vai falar da nutrição esportiva, um vai falar da nutrição para idosos, o outro vai falar da nutrição para crianças, entendeu? De forma ali pegar um assunto em comum e criar um projeto guarda-chuva para englobar todas essas 4 vertentes aí que eu estou falando. Então, Ana, realmente o que a gente pretende com a curricularização da pesquisa é dar chances iguais que hoje, realmente, como eu mostrei na apresentação. Não são todos os professores que fazem, na verdade, a gente tem um número baixo de pesquisador e a gente tem um número de 2,4% dos nossos alunos fazendo pesquisa no ano de 2021, alunos da graduação. Então, um número bem baixo, a gente quer democratizar. E é isso, a gente só consegue se a gente colocar isso disponível para todos, onde todos, independente de concorrência ou não, tenham essa oportunidade de matricular. E sobre os procedimentos, concordo com você, os procedimentos ainda estão nebulosos, porque a instrução normativa é o local onde vai vir como fazer, né? E que já está trazendo na resolução vários questionamentos, como registrar, se a gente não tem o SIGA, hoje a gente tem o Inovare, o registro hoje seria no Inovare. Só que se a gente tem o 2023 inteiro para fazer a curricularização, né? O MERG está para acontecer agora em 2023, onde a gente teria a aba pesquisa, né? Então, e aí teríamos a aba ações integradas no SIGA, onde a gente colocaria um projeto vinculado à extensão e pesquisa juntos. Então, assim, esses procedimentos realmente devem vir claros, mas ele não virá nesse documento, né? Nós estamos aí com a intenção de ter instrução normativa e pensando de ter uma instrução normativa só de registro de projeto, que não seria a instrução normativa somente da curricularização da pesquisa, mas que fosse uma instrução normativa ter da curricularização da pesquisa e ter uma de registro de projeto de pesquisa, porque nós temos N editais diferentes, né? Nós temos o edital 00, tem muito pesquisador que tem dúvida se o edital 00 tem o mesmo procedimento do edital ligado ao programa de iniciação científica, e agora com a curricularização, o que eu vou fazer agora com os meus projetos? Então, a intenção realmente é a gente esclarecer, né, depois da aprovação dessa resolução, que é mais uma política, o como fazer. E você pode ter certeza que o como fazer nosso vai ser em discussão com a comunidade, que a gente quer é ter menos burocracia. O que hoje faz a gente pensar, porque tem alguns institutos só colocando a pesquisa dentro dos seus PAs e dentro dos seus PPCs. Tá? Não tendo registro eletrônico dessa pesquisa. O que limita hoje para nós é a questão dos indicadores que acabou de sair, os indicadores de pesquisa. Como que a gente tem controle dos indicadores de pesquisa se a gente vai trabalhar só com registro no PPC e no PA do professor? Então, como que a gente hoje vai contabilizar número de professores? A gente tem como fazer? Tem. Manual. E a gente não tem pessoal para esse registro todo, sabe? Eu vou abrir para a Jana aí, que estava na fila, e depois eu ainda... Eu tenho pouca coisa para comentar aqui, Janaína, mas não quero perder, não. Eu gostei da fala da Ana Carolina, porque acho que ela me representou em alguns pontos, e acho que ela foi muito mais clara do que eu. Mas tem uma coisa que ela coloca que eu acho que é importante, que é essa questão, que é a questão da curricularização da extensão. Isso é uma coisa que está vindo de uma portaria nacional, porque houve uma discussão nacional sobre a importância disso. Volto a falar disso. Houve uma discussão nos fóruns, quando a gente começou a pensar o Plano Nacional de Extensão, e de como que a extensão se institucionaria, e aí a curricularização foi um dos elementos. Então, acho que por isso a gente não tem a pesquisa curricularizada, a gente não tem uma pesquisa, e porque eu acho que a pesquisa está imbricada. E aí, tem uma coisa que você tinha falado também, Ana Paula, que acho que a Ana Carolina fala, que é assim, por exemplo, hoje, dessas atividades que vocês estão propondo, a gente tem um mapeamento de o quanto isso é feito ou não é feito. Por exemplo, essa atividade que você falou, que é a atividade de pesquisa que vocês precisam fazer, eu também faço muito aqui nos meus projetos, uma atividade de pesquisa para realizar uma atividade de extensão. Tá.
quantas pessoas fazem isso, como que as pessoas fazem isso, a gente não tem esses dados. E aí eu fico pensando, o que é, de novo, voltando à questão epistemológica da indissociabilidade, eu brinco com meus alunos, quando eles perguntam assim para mim, professor, isso é ensino, pesquisa ou extensão? Eu falo assim, meu filho, se você está com essa dúvida, quer dizer que eu estou acertando, porque isso é indissociabilidade. Na minha perspectiva, eu acho que a indissociabilidade é um apontamento pragmático, né? Ele mexe com a vida da gente como um todo. E aí, se a gente volta e começa a perceber assim, nessa ação que eu estou fazendo, isso que eu faço é pesquisa, isso que eu faço é ensino, isso que eu faço é extensão, a gente está meio que retornando, sabe? Eu acho que a gente está voltando no conceito de indissociabilidade. E aí acho isso uma questão. Então, assim, a forma como a gente entendo que a gente precisa, tá, Ana Paula, de indicadores. Mas eu acho que esses indicadores poderiam chegar via uma política que coloque muito das coisas que vocês estão colocando aí, mas sem essa questão da curricularização, sabe? É possível, eu acho, uma política de pesquisa que pense o que vocês estão querendo colocar, que eu acho muito legal e nobre, que é né, desburocratização em alguma medida também, porque a gente precisa de levar a pesquisa para todos, mas a gente sabe também que para a instituição se tornar um centro de referência não basta o número de pesquisa, a gente precisa de pesquisas que são financiadas pelo CNPq, porque a gente ainda vive dentro desse sistema, que é um sistema, né, complexo. Então, a gente tem todas essas, assim, sabe, polêmicas para poder fazer. É isso. Falei demais. Falou não, Janaína. Em relação a não ter uma diretriz nacional, uma resolução que obriga a fazer a curricularização da pesquisa. Realmente não existe. O que existe hoje é a nossa Constituição Federal falando da indissociabilidade e a Lei de Criação dos Institutos falando da indissociabilidade. E curricularizar a pesquisa é uma forma da gente estar, né, trazendo o ensino e a extensão, né? A Janaína acha que não. A visão que eu tenho, tá, Janaína? Concordo com a sua e espero que a gente possa ter esse debate, que a gente está aqui realmente, todo mundo está querendo o bem institucional, acredito eu, né? Então, ninguém está aqui por briga política diferente, não, todo mundo aqui é pró-IFE. Então, e aí é interessante, nós somos de áreas diferentes, é importante que a gente está, né, colocando a nossa visão. Realmente não tem uma lei nacional que obrigue, é uma decisão institucional, no sentido mesmo de oportunizar alunos a terem esse acesso à pesquisa, que hoje, infelizmente, os dados mostram para a gente. A gente vai na Nilo Peçanha, nós temos 2,4 alunos em 2021 fazendo pesquisa, é muito pouco. E se a gente não trouxer isso para dentro do currículo, nossos alunos vão continuar saindo sem pesquisa. E quando a gente pega pesquisas que estudam, o que participar de projetos de pesquisa trouxe para você? Às vezes o aluno não virou um acadêmico. Uma coisa que você falou muito importante, que fez eu lembrar aqui, o aluno que sai pesquisador e não sai professor, isso a gente vê muito. O aluno faz o curso de licenciatura, a academia treina ele a apresentar um trabalho científico, treina ele a pesquisar, ele chega na sala de aula e não sabe dar aula. Isso existe muito, que você fala assim, eu tenho medo, às vezes eu quero que o cara seja mais professor do que pesquisador. Mas pesquisar não é um ato inerente à ação docente também? Como que eu dou aula sem pesquisar? A partir do momento que eu vou aos livros, eu vou às teorias, eu estou fazendo pesquisa também. De pesquisa. A gente tem uma visão ainda muito fria da pesquisa, sendo os projetos vinculados a programas, só que a nossa ação docente, ela requer pesquisa a todo momento, né? O professor é um pesquisador nato. Às vezes a gente não está publicando aquilo que a gente está fazendo, a gente está perdendo muita oportunidade. Muitas vezes a gente tem material na nossa mão, quando eu dou plano de ensino para os meus alunos aplicarem, eles voltam aquele plano de ensino. Eu já pensei várias vezes, gente, vou fazer uma cartilha com esse plano de ensino desses meninos, porque está muito boa a sequência que eles estão dando assim, para aquela dinâmica, e eu, sem tempo, estou deixando passar um monte de material que eu poderia estar fazendo disso, publicações, sabe?
Então, assim, eu não acredito que existe essa ação, né, docente sem a pesquisa. E a questão nacional, né, a gente tem esses documentos que falam de indissociabilidade, que para nós eles são muito importantes, a Constituição e a Lei de Criação dos Institutos, e é uma decisão realmente da gestão em estar, né, fazendo que a pesquisa chegue aos nossos alunos, que o nosso produto final aqui, e que a gente depende desse meio. E esse meio importantíssimo são os professores, os tais, principalmente aqueles envolvidos com as áreas finalísticas. E a gente pensa muito no professor, né, mas a gente tem que pensar também que toda ação gera uma sobrecarga, né? Por exemplo, aqui na coordenação de graduação, né? É das pessoas envolvidas ali que vai ter que mudar alguma coisa no lançamento, a gente sabe que gera, mas nós aqui pensamos na qualidade desse ensino. E quando você fala assim, números de pesquisa, quanto mais pesquisa a gente faz, né? Quanto mais estímulo à pesquisa a gente tem, a possibilidade de a gente gerar pesquisas de qualidade também aumenta. Quanto mais gente faz a mesma coisa, a gente aumenta a possibilidade de estar tendo qualidade também, sabe? E a gente aqui tem pouca preocupação até com retorno de publicação em revista A1, A2, sabe? Nós temos a experiência, por exemplo, do EFC, a gente perguntou na jornada de indissociabilidade, quanto que a pesquisa de vocês melhorou com a curricularização? Aí ela falou, eu não sei te falar exatamente, eu não tenho pesquisa para isso. Eu tenho pesquisa que pesquisa o aluno que passou por isso e qual é a percepção do aluno estando hoje no mercado de trabalho, porque a nossa preocupação aqui é de oportunizar, é de saber que a pesquisa tem um papel maior do que o currículo Lattes, mas ela ajuda aquele aluno na formação dele integral como ser humano, sabe? Então, a gente está pensando aqui numa formação até mais ampla. Infelizmente, hoje a gente tem uma legislação de maio de 2022 que cobra a gente os índices de pesquisa e a gente vai ter retorno, né? Se a gente omitir a curricularização da pesquisa, não sei como a gente ficaria no cenário entre os IFES e o Sudeste na distribuição de recursos. Hoje a gente não sabe disso. Porque, inclusive, tem, né, parte da gestão que defende algo bem simples de registro, que não se preocupe com esses índices. Então, é algo que o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa estão discutindo para ver, né, que hoje é a realidade. A gente precisa, né, dos indicadores. A gente tem uma lei que pede os indicadores de pesquisa. Mas o quanto que a gente precisa disso, na realidade, quanto que omitir nesses indicadores, desburocratizar o registro, omitir esses indicadores, será que isso vai impactar tanto nos nossos índices de pesquisa assim, que vai influenciar negativamente nos recursos que a gente vai receber, que a gente sabe que a gente vai receber por pesquisa. Mas isso veio agora, a gente está curricularizando a pesquisa desde o ano passado, a gente não está pensando nos índices em si, a gente está pensando realmente, né, em trazer isso, que a gente tem isso na gestão, eu particularmente tenho isso aqui como a coisa mais importante da gestão, sabe? Que seria mais importante do que qualquer chamada do CNPq, qualquer 1 milhão que chegue do CNPq aqui, porque isso aqui vai mudar estruturalmente o ensino do Sudeste, não é algo passageiro, sabe, Janaína? E é isso, também falo demais, meu Deus do céu, deixa o Luiz falar aqui um cadinho. A Ana está de mão levantada, a Janaína também. A Ana levantou de novo? Só para eu saber. Ou se deixou levantada? Não, eu esqueci de abaixar, desculpa. Tá. Pessoal, boa noite. Assim, eu gosto de vir falar a respeito de pesquisa, né? Por quê? Porque muitas das vezes eu ainda tenho enraizado muito do ensino. E uma vez eu falei para uma pessoa, não sei se você dá o ensino para amigo ou para inimigo, porque o ensino só pega bombardeio, né? E aí eu vou colocar alguns pontos aqui relacionados a isso. Tem uma bagagem maior com pesquisa, eu falo que eu estou finalizando o doutorado, eu comento, eu estou quase que chegando perto, né? Mas eu coloco algumas questões que me preocupam, e muito. Primeiro, quando começou essa discussão, houve uma preocupação muito grande que a sensação que passou a respeito dessa curricularização da pesquisa foi literalmente uma sensação de passar a boiada. Algo que estava sendo feito para passar e tinha que seguir e era para fazer. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente, de certa forma, colocou um pezinho atrás. Uma pergunta que eu coloco: quantos cursos de graduação nós temos? Eu vi, nós falamos aqui da educação física, falamos da nutrição, falamos de letras, né? Falamos de física,
né? Falamos de vários cursos. Qual a realidade e qual o direcionamento que existe de curricularização da pesquisa para todos os cursos? Não para 1, não para 2, não para 3, não para 4. Esse é um ponto. Segundo, a Ana chegou a comentar, você também, Ana Paula, a respeito da estrutura e do funcionamento. Onde vai registrar isso? Onde vai colocar essa informação? Como que a gente vai controlar? Que é um dos pontos também que gera uma certa preocupação. Eu tive a oportunidade de debater, e eu achei até interessante quando você falou dos 5%. Eu tive a oportunidade de debater e fazer parte da construção das diretrizes curriculares da área de nutrição, no nível nacional. E aí, durante o debate, eu falei, gente, se a extensão tem 10%, vamos tentar colocar pelo menos 5%. Isso era para nutrição. E aí 5%. E por que o 5% não passou? Porque não existe uma estrutura, vou considerar nacional, que contemple todo mundo para ter obrigatoriedade de fazer pesquisa. E aí não existe material humano suficiente para poder fazer essa pesquisa. E aí, chegando agora ainda aqui no Instituto, a gente fala em professores e tais. Uma dúvida. Você falou do percentual aí de estudante, de professor, e aí eu fico naquela assim, gente, todos os nossos professores estão preparados para fazer pesquisa? Independente de ser doutores, independente de ser mestres, e docentes e tais, tá? E aí a gente começa a pensar. Eu sempre questionei, eu vivenciei muito isso, que eu tinha vários professores que queriam fazer pesquisa, mas na hora que você falava em dar aula, não. Aí eu ficava assim, gente, mas isso não pode ser. A gente tem que dar aula para depois fazer pesquisa. Aí eu ficava sem aula com o professor, com aula sem professor, mas tinha gente fazendo pesquisa. Aí com pesquisa eu atendo 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Com uma sala de aula eu atendo 30. Aí alguns falam assim, não, mas isso aqui não dá para ser um colegião, não. Não é colegião. É pensar qual a nossa estrutura. Me preocupa muito isso, porque às vezes eu vejo, tá, quem vai sair dos nossos alunos? Quantos vão querer enveredar para a vida acadêmica? Quantos vão querer atuar com pesquisas? E quantos vão querer trabalhar e vão demandar pesquisa? E por isso que eu falo, eu não consigo enxergar um curso. Eu só consigo ver vários cursos e cursos diferentes, e que a gente precisa repensar enquanto instituto. Com relação ao CEP, eu estou com uma portaria que eu estou respondendo pela coordenação do Comitê de Ética agora, né? Tava faltando só um detalhe, aí minha vice-coordenadora vai ser a professora Isabela, lá de São João del Rei, né? Tava faltando esse detalhe para a gente poder acrescentar. E aí tem algumas questões, e o que eu falo do CEP? Por muito tempo, para mim, em Barbacena, o CEP dá um trabalho danado. Esse CEP é muito demorado. E eu já fiz várias palestras falando do CEP, e aí eu comentava, qual que é a visão de vocês do CEP? Não, porque demora demais para responder, é cheio de detalhe. Então, a minha realidade do CEP, eu tive a oportunidade, durante o doutorado, por uma demanda do Comitê de Ética da UFJF, de participar, e do qual eu faço parte ainda, enquanto relator, na condição de representante da comunidade externa. No caso, foi pelo Brasil Verde, Grupo Brasil Verde, e depois pelo Conselho Regional de Nutricionistas. Eu sou o representante atual do Conselho junto ao CEP da UFJF. E lá eu aprendi bastante. Eu falo isso muito com os professores de lá também. Falei, gente, eu tive a oportunidade com vocês, que eu não tinha toda essa bagagem com pesquisa. Então, ali eu tive a oportunidade de avaliar projetos, ler, aprender, vi muita coisa. E é o que eu falei, quando eu entrei lá, eu queria aquilo para poder trazer para a realidade do Instituto. E aí, tem algumas situações, até como você citou aí, a questão do guarda-chuva, e eu já anotei aqui, e é algo que a gente, enquanto CEP, vai estar dando um retorno para a comunidade como um todo, até para esclarecer essas coisas sobre o projeto guarda-chuva. Eu estive, avaliei e vi algumas coisas de projeto guarda-chuva, e todos tiveram que passar pelo Comitê de Ética. E aí, enquanto Comitê de Ética, uma das preocupações que a gente tem é o quê? Quantas pessoas nós temos? Quantos relatores nós temos? Quantos relatores nós temos que se dispõem a atuar? Quantos
que a gente consegue como membros da comunidade externa, né? Porque se baixar um, baixa 7. Saiu um da comunidade externa, baixa 7 relatores internos. Então, isso é um dos problemas. Então, me assusta quando fala da curricularização, que para você seguir todas aquelas orientações da Conep, infelizmente, nem tudo vai dar para fugir e deixar de passar pelo CEP. E vai demandar trabalho. Nós precisaremos de pessoas para poder atuar na condição de relator. Nós precisaremos aumentar esse tamanho de CEP ou repensar a sua própria estrutura. E isso, para me chamar num ponto mais ainda, eu queria só que vocês, não quero que vocês me respondam, mas queria que pensassem. Quantas vezes vocês já escutaram de colegas professores ou de colegas tais que queriam, que pensaram em ir para a universidade, para uma universidade? E aí eu coloco isso em que sentido? Eu sempre falei, e algumas pessoas me perguntaram, Luiz, quando eu estava no mestrado, Luiz, vem fazer concurso para cá. Falei, por que não? O Instituto não é uma universidade meia-boca. O Instituto é simplesmente diferente, uma instituição diferente da universidade. Nem mais, nem menos. No âmbito da universidade, eu estou careca de ver o nível de competição por causa de produção e produção em pesquisa. A nossa realidade no âmbito do Instituto, eu, Luiz, entendo como uma realidade diferente. Nem mais, nem menos. Mas a gente precisa ver essa realidade. E aí eu volto na questão do ensino, por ter, muitas vezes, batalhar muito com essa questão com o pé no chão. E esse pé no chão me traz para a realidade de cada campus do IF Sudeste. Né? Então, qual a realidade de atividade docente no IF Sudeste como um todo? Vamos colocar os docentes todos para fazer pesquisa? Todos estão preparados para isso, mesmo sendo mestre, mesmo sendo doutor? Todos vão ter carga horária para isso? Os tais estão animados para poder fazer essa parte da pesquisa? Eu não sei como é que eu vou chamar isso? As atribuições de cada cargo de TAI. Mas e aí? Quando eu tiro um TAI para poder fazer pesquisa, qual vai ser a realidade ou o trabalho que vai ter os outros TAIs que aquele TAI está saindo para fazer uma pesquisa ou atuar na pesquisa? Eu tenho TAIs super interessados e querendo fazer pesquisa. Eu tenho pessoas que necessariamente, seja docente, seja TAI, que não tem jeito, não gostam e não vão atuar com pesquisa, mas continuarão dando aulas brilhantes, continuarão fazendo atividades de extensão brilhantes, mas não serão aptos ou motivados, vou considerar o termo aqui, para poder fazer pesquisa. E aí, a gente tem uma condição ainda relacionada a essas situações ligadas à pesquisa, no sentido de que as pesquisas que a gente faz é a mesma pesquisa da universidade? As pesquisas que a gente faz são as mesmas atividades que a universidade está fazendo? O IF quer ser uma universidade? Essas perguntas eu acho que a gente precisa começar a refletir e debater a respeito. Porque, na prática, se eu quiser ser uma mini universidade, eu vou ser uma universidade, com todo respeito, meia boca. Eu não sou mini universidade, eu faço parte de um instituto federal, que tem toda uma estrutura muito forte, que tem seus pontos fortes, e esses pontos fortes têm que ser validados. E aí eu tenho uma preocupação maior ainda, eu fico acompanhando essa questão dos... como é que chama isso aí? Essa questão que a gente está tendo agora do processo seletivo, me preocupa mais ainda o processo seletivo do que a gente, de repente, avançar por essa curricularização da pesquisa. Eu acho que a gente fazer a pesquisa, talvez fazer um piloto, fazer uma atividade de pesquisa envolvendo X cursos, começar a trabalhar dessa forma antes de querer implantar a curricularização. Quando a Janaína falou de não gostar do termo, eu também acho interessante. Aí eu uso essa referência quando eu tratava da política de humanização no serviço público. A política de humanização, eu falei, gente, quanto nós deixamos de ser humanos? Então, quando falo em política de humanização, para mim está falando que a gente está deixando de atender. Ou seja, eu preciso entender como lidar com as outras pessoas. Nossos alunos são um barato. Nossos alunos, a gente tem uma característica muito grande de poder trabalhar com eles e uma realidade que a gente tem de poder desenvolver trabalhos com eles.
Quando você citou do GIF, eu ando acompanhando algumas coisas relacionadas a... E quem me conhece sabe que eu tenho um posicionamento bem contrário em relação a isso, sobre outras pessoas fazendo o papel do profissional, e no nosso caso específico, do profissional de educação física. Eu torço o nariz, eu fecho a cara, quem me conhece, eu posso estar com essa cara, mas quem sabe que eu estou resmungando bastante, porque isso não me agrada. Isso é desvalorizar a nossa própria profissão. Brigo demais pela característica e pela profissão de professor. Mas eu não gosto quando começo a ver algumas mudanças de direcionamento sobre aquilo que vai ser feito. E acadêmico não é o profissional. E a gente tem que tomar um cuidado. Quando Ana Paula e Janaína estavam falando a respeito da pesquisa, e a Janaína estava com uma outra visão, e eu estava literalmente vendo o que a Ana Paula estava chamando de pesquisa, eu estava chamando de avaliação diagnóstica. Então, é uma leitura diferente, às vezes, por uma mesma atividade, e que, na prática, não demandaria essa necessidade de curricularização. Vou aprofundar mais aqui, só coloco essas minhas preocupações relacionadas a isso, a estrutura, a todos os cursos, e quando eu falei das diretrizes curriculares da nutrição, que vem aí, demorar, já está lá no MEC, já passou pelo Conselho Nacional de Saúde, ela vem com mudança e não vem com curricularização da pesquisa. E aí a gente vai seguir o quê? A gente vai seguir uma coisa interna ou a gente vai seguir as diretrizes curriculares nacionais da nutrição? E por isso que eu perguntei, eu acho que é importante a gente ir atrás e fazer um levantamento de todos os cursos, ver o que existe de curricularização no nível nacional. Para finalizar, 2020, eu participei de uma atividade no âmbito do Instituto, né, que eu fiquei assim, falei, gente... aí alguém perguntou assim, uai, que Luiz é esse? Um Luiz que colocava a pesquisa em primeiro lugar. Eu coloco a pesquisa como importante? Sim, nunca desmereci a pesquisa. Só que em vários momentos eu preciso ter aula, em vários momentos eu preciso ter atividade sendo cumprida. E a extensão, o que aconteceu com a extensão? Ela passou por todo um processo longo até chegar à realidade que está agora e que a gente está fazendo, tanto Rio Pomba quanto o Barbacena, está fazendo agora em termos de curso. E que ainda, ou está propondo, né? Rio Pomba não foi ainda aprovado, mas Barbacena já está fazendo. Então, é uma estrutura, se a estrutura da extensão, que levou todo esse tempo, até o presente momento, não foi colocado uma realidade que desse para todo mundo fazer, como é que a gente vai pegar em um ano, que seja 2023, e vai curricularizar a pesquisa? Qual é a realidade dos cursos do Instituto Federal? Vi falar dos fóruns, dos órgãos que foram debatidos aí, mas tem algumas coisas que eu tenho um certo e grande pé atrás em relação a isso. No mais, acho que é isso. Ana Paula, concordo com você. Professor, fala demais. Desculpa aí. A gente não aguenta. Ô, Luiz, eu vou tentar só pontuar algumas questões que você falou em relação a passar boiada, né? Você começou falando assim, que quando você ouviu falar, parece que iria passar boiada. Então, só quero fazer esse resgate temporal, né? Nós entramos na gestão dia 28 e 29 de abril de 2021, e a primeira reunião para falar de pesquisa curricularizada foi dia 13 de julho. Então, eu concordo que a gente teve uma falha, que a gente posso assumir assim, uma falha da gestão e uma falha também das pessoas que participaram, talvez, dos GTs, em levar isso para a comunidade. A gente entendeu tanto que não chegou à comunidade, que a gente, mesmo, né, tendo uma votação favorável no CEP de continuar a tramitação, a gente propôs de parar e vir para consulta pública, porque houve falha, não chegou. Mas, como o relato histórico que eu dou aqui no início da apresentação, nós começamos a pensar a curricularização da pesquisa em julho de 2021. Então, a gente tem aí quase que um ano e uns 3 meses falando disso, e concordo que, né, não chegou aonde tinha que chegar, mas não apareceu agora isso. Isso já está lá no plano do André, né, que foi baseado na Lei de Criação dos Institutos, a Constituição Federal, e isso já é uma preocupação bem inicial aí quando a gestão começou. Quando a gente pensa nos professores, né, eu já fui professora de universidade e eu não troco o Instituto hoje por uma universidade.
eu me apaixonei por que é o Instituto Federal, sabe? E nós não pretendemos realmente ser uma universidade, porque o nosso foco aqui não está no Lattes, o nosso foco está na formação de estudantes, sabe? Então, assim, curricularizar a pesquisa não é a forma de estar melhorando o Lattes, publicar não é isso. Aí você vai fazer um outro tipo de pesquisa ou vai até tentar ir para uma universidade, porque lá você vai ter estrutura, lá você vai ter estrutura material, de pessoal e de recurso financeiro mesmo. Então, aqui, curricularizar a pesquisa não é foco no Lattes, não é foco em ser uma mini universidade, sim, da qualidade de ensino, que eu acho que o Instituto Federal está muito à frente. Hoje, a universidade, eu falo, porque eu tenho contato com coordenadores de curso lá, eles estão começando a discutir a extensão agora, eles nunca ouviram falar nem de curricularização da pesquisa, com esses 2 coordenadores que eu ouvi. Então, eu acho que nós estamos na frente, a gente não precisa de uma lei nacional para nos obrigar, né? A gente tem documentos nacionais que nos direcionam, mas a gente tem que pensar que é uma decisão enquanto gestão, quanto que isso é importante. Nós somos professores BTT, na nossa carreira fala, a gente faz ensino, pesquisa e extensão. A gente poderia fazer, deveria fazer isso, a gente sabe que não é realidade, a gente sabe que tem alguns professores que têm afinidade pelo ensino, outros pela extensão, outros pela pesquisa, e tem alguns que fazem tudo. E aí, quando a gente fala em curricularizar pesquisa, a gente não quer falar assim, você hoje, a partir de hoje, você faz pesquisa. Não. O NDE verificar as possibilidades de pesquisa dentre aqueles pesquisadores que já temos no curso. Nós já temos disciplinas que tratam a pesquisa. Por exemplo, a licenciatura, eu falei aqui, o TFD, né, o TCC, a metodologia científica, já são disciplinas que vêm com carga horária de pesquisa. E aí, extensão, não. A gente tem que identificar enquanto NDE, né? E aí, Luiz, ver a especificidade dos cursos, né? Gostaria que alguém do ensino tivesse aqui para nos dar esse número. Esse número eu não tenho quantos cursos de graduação a gente tem, mas vai ser de vital importância a gestão estudar os PPCs, que já é um projeto nosso para 2023, e aos campos discutir. E quem sabe discutir junto, por exemplo, a educação física tem em Rio Pomba e tem em Barbacena, por que não juntar, né, para discutir esses 2 PPCs? Algo que informalmente eu ficava com o Bernardo fazendo, mas não juntamos o NDE para discutir isso, sabe? Então, na verdade, a gente tem aí, né, que aumentar um diálogo, com certeza, estudar esses PPCs e estarmos juntos, né? Estarmos juntos com os NDEs, sabe? Não vai ser uma ação, nós vamos jogar o problema para vocês que se virem. Não é essa a nossa intenção, né? E isso eu posso afirmar por mim, porque eu não vou ter esse papel de virar as costas e falar o problema de vocês. Se tá um problema é de todo mundo junto, é da gestão juntamente, né, com os campos. Vocês podem ter certeza que a gente não vai fazer, não. Quantos professores vão querer demandar com pesquisa? Nós não estamos pensando em converter ninguém para pesquisador uma hora dessa, tá? A gente está pensando de identificar esses perfis que já fazem pesquisa e como que a gente vai poder trabalhar isso dentro dos PPCs que já existem. Em relação ao CEP, né, a instrução normativa vai trazer esses procedimentos. E aí, Luiz, teremos que ter conversas e reuniões com você, né? Você, Denis, que estão aí à frente do CEP já há algum tempo, o SEUA, o CISGEM. A gente hoje não tem registro de CISGEM, mas o SEUA a gente trabalha muito, nossos cursos, né? Voltados aí para áreas agrícolas, então a gente vai ter que ter uma conversa desses registros, como que a gente vai facilitar isso para uma curricularização? E assim, o registro, a extensão já está um pouco avançada, né? E a gente está aproveitando já essa experiência da extensão também, porque nós somos parecidos até certo momento, o registro vai ser parecido, lógico que a gente vai ter nossa especificidade, mas a gente está aproveitando muito a experiência da extensão para nos guiar nessa IN que a gente, né, digamos assim, teremos logo na sequência, aí será o próximo documento. Nossas questões burocráticas estarão, né, ali. Em relação... não é isso, Luiz, eu não, já falei aqui, não vou repetir o que eu já falei, não. Pode falar. Eu só queria completar, que até você falou das experiências da extensão. Eu entendo
que a gente está falando no Instituto como um todo, o Kaique acabou de colocar aqui próximo de 40 ou mais cursos de graduação. E até o presente momento, um curso, que é o Campus Barbacena, Educação Física, que curricularizou a extensão. Então, nesse momento, eu acho cedo para a gente querer aprender algo com a extensão. A gente precisa ver realmente, a extensão vai dar com a porta com a cara na porta, a extensão vai acertar demais, mas infelizmente ela também vai errar. E para a gente não querer colocar a pesquisa no mesmo toque com a extensão, que já começou há um tempo maior, eu acho que a gente demandaria mais tempo. Mas é só um posicionamento, é coisa que é para ser debatido, vai levar adiante, e que eu acho que vai trazer mais... Volto a falar, gente, eu não tenho tanta bagagem com pesquisa, né? Não tenho tanto aprofundamento assim, mas já vivenciei pontos positivos e pontos negativos relacionados à pesquisa no âmbito da instituição como um todo. Né? Então, o que a gente quer realmente, que tenha pesquisa, tanto que eu falo, é importante ter, se não fosse isso, eu não tinha proposto 5% para nutrição lá nas diretrizes curriculares nacionais. Tanto que na hora que falou de 5%, eu falei, eu adorei, é a mesma coisa, só que qual que é a nossa realidade? E aí eu não posso falar só da nossa educação física, eu não posso falar só da nutrição, eu não posso falar de um ou outro curso sem pensar nos 40 cursos, porque isso vai impactar na realidade de todos os cursos. Só um comentário aqui, a gente também está pegando experiências de outros institutos, tá, que já curricularizam, a gente não está só pegando a nossa extensão aqui, não. A extensão aqui é que a gente vê o específico nosso, qual que é o nosso sistema, né? A gente tem o IUCIG, então a gente está aproveitando a extensão, mas, por exemplo, esses 20 anos do IFC, a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar, o Farroupilha tem alguns documentos prontos, o IFSU de Minas tem os documentos prontos. Então, assim, a gente tem que estar olhando de uma forma também a pegar essas experiências exitosas de quem já está caminhando e trazer para nós. E aí a gente tem também, para o ano de 2023, o simpósio que a gente vai fazer de curricularização da pesquisa. A gente já teve a jornada de insaciabilidade, o CIMEP também, que vieram com esses temas. O que a gente mais quer, Luísa, é que isso fique comum para quem está ali na base fazendo, aquele professor. E isso a gente só vai criar com diálogo, indo atrás, igual a gente está fazendo esse evento aqui, a gente tem 11 pessoas aqui hoje, podia ter muito mais, espero que amanhã tenham mais, né, que as pessoas possam depois assistir também, porque, igual eu falo, a gente corre atrás, mas às vezes é difícil a gente conseguir, né, angariar essas pessoas para parar, porque a gente trabalha muito. Mais uma diferença nossa para a universidade, a gente faz tudo. A gente pega a bola no saco, a gente junta o material, a gente varre se for preciso, a gente está na gestão, a gente está dando aula, a gente está fazendo tudo. Nossa realidade é outra. Então, muitos colegas não estão presentes por... a gente não pode mais esperar 20 anos para fazer isso. Nossos alunos estão formando agora, nossos alunos estão saindo sem pesquisa, né? Eles estão deixando uma oportunidade, porque hoje são poucos que têm essa oportunidade. Então, é uma decisão realmente institucional, né? A gente vai perder essa oportunidade de, né, trazer isso para os nossos alunos, aumentar essa qualidade do ensino. Então, essa é a questão que a gente traz o convite aí. Maurício, você levantou a mão? Levantei. Gente, boa noite. Na realidade, você já falou um pouco aí com relação às experiências, né, de outras instituições. Uma coisa que eu acho muito importante é que, na minha opinião, nunca a gente vai ter que trabalhar integrado como antes. Enfim, nós temos cursos afins em vários campos, né? Então, eu acho que essa aproximação, essa troca de experiências, né, vai ser muito, muito importante. A gente vai perceber, na hora da gente construir os PPCs, com relação a tantas atividades, contra a CCNE, enfim, né? E eu acho que o mais importante também é depois a gente fazer uma autoavaliação. A gente vai passar por um momento de fazer uma autoavaliação dos cursos. Quais foram experiências exitosas aqui dentro do IF-Sudeste-MG? Né? Que experiências não foram exitosas, que talvez, né, seja até o ponto mais importante para a gente aprender? Né? E outra coisa, esse será né, um primeiro documento, tanto da extensão, que já está aí, né, quanto da pesquisa,
e esse documento ele será aprimorado, né, conforme a gente for tendo essas experiências. Então, eu acho que essas questões, né, questões conceituais, realmente, na minha opinião, realmente o Instituto Federal não deve, nunca deverá ser uma universidade. Eu vejo muito a questão da pesquisa aplicada com grande força, grande ponto forte. A gente pode trabalhar isso mais, enfim. Então, realmente, eu acho que é um caminho, a gente vai ver isso durante aí os PPCs, construção, e conversar, né? Fazer uma autoavaliação desses processos e dialogar, que eu acho mais importante. Pelo menos é a minha opinião inicial, ok? Um abraço aí. É isso que o professor Maurício falou, é de vital importância, gente, avaliação constante. Se a gente pega a resolução da extensão, né, que foi aprovada, a gente até fala assim, a extensão vem sendo discutida há muito tempo. Relato de pessoas que estavam na comissão, vou citar aqui o Silvio, que é da PROEM, ele falou, ó, ficou parado um tempão, 2019 foi o momento que aprovou, ficou 2 anos parado, a gente não foi na comunidade também debater, então tem muito tempo que existe, mas não tem tanto tempo assim de debate efetivo, sabe? Mesmo sendo algo que vem de uma legislação, tá? Ficou parado por conta da pandemia, né? Possivelmente foi essa questão aí que não virou prioridade no momento. E não houve uma discussão, não houve consulta pública, não teve esse momento de chegar e discutir com a comunidade, sabe? Então, acredito que a pandemia possa ser um dos fatores mais importantes aí de ter ficado esse tempo todo parado, sabe, Luiz? Então, assim, existe há mais tempo? Existe, mas de debate efetivo. Não é tanto tempo assim, né? A gente voltou a discutir ela mais 2021 em diante. Mais alguma colocação, pessoal? Eu estava olhando aqui sobre as questões que a Janaína colocou. Janaína, eu até gostaria de pensar, né? E se você puder nos ajudar, a questão desse termo curricularização. Eu não sei se teria um outro termo, é a falta de conhecimento. Você, como professora, eu acredito que seja de português, né? Puder depois nos ajudar, talvez pensar num outro termo que pudesse contemplar essa ideia, eu não consigo pensar aqui. O Luiz levantou aí também, que é um termo que não soa bem, sabe? Mas em nenhum momento, pessoal, a gente está pensando aqui em tirar, né, a extensão do protagonismo que ela precisa, sabe? Nós, como Instituto Federal, o que a gente mais quer é entregar uma pesquisa de qualidade para a comunidade, a pesquisa aplicada. Está lá na nossa lei de criação dos institutos isso. E a gente precisa da extensão, e eu acho que a extensão precisa da pesquisa. A gente não pode polarizar essas duas, né? Então, mais no sentido que a gente vê aqui, primeiro, como o centro do ensino, o aluno, né? O aluno ter essa oportunidade. No segundo momento, quem são, né, esses professores que podem, né, nos ajudar a cumprir com esse papel, né, de democratizar a pesquisa e a extensão e, ao mesmo tempo, estar atendendo aquela comunidade que, né, existem N problemas que a gente precisa resolver. Pessoal, alguma colocação aí a mais? A gente né, não mexeu no documento, mas todo mundo aqui tem conhecimento do documento e trouxe pontos saltados de preocupação. Vou pedir aqui, a Ana comentou que ela vai responder a consulta pública, peço aos demais presentes, as pessoas que vão assistir depois também, que coloquem lá, né? Hoje eu dei uma visualizada, nós tínhamos 4 participantes, né? Então, a gente para esse momento importante para voltar para a comunidade. Então, peço, por gentileza, né, todos aqui que colaboraram, né, formalizem lá na consulta pública as preocupações, as sugestões, que vai ser muito importante para o crescimento desse documento, sabe? Alguma colocação a mais, pessoal? Eu vou disponibilizar as 3, ô Vanessa, as 3, porque podem aparecer questões diferentes, né? Então, amanhã eu já disparo por e-mail, essa daqui para todo mundo, lá no e-mail da comissão. Aí amanhã a gente já tem uma pela manhã, assim que acabar, eu já disparo talvez das 2, as gravações, assim, tá? Para a gente
para todo mundo ter acesso, né? E podem surgir Só questões completando, diferentes. Ana, acho que foi importante que a Ana Carolina falou, que realmente a gente não conseguiria, eu pelo menos também não, nem na outra, nem na de quarta-feira. Né? Então, por isso a gente até fez questão de participar dessa reunião de hoje, e realmente a intenção é essa, é pegar, ler lá, vamos colocar essas considerações, muitas das coisas que a gente falou aqui também vai para lá, e vamos tentar acrescentar mais coisas, mas realmente com essa intenção. Eu não vou pensar, no caso, em um curso, não vou pensar no meu campus, porque é algo que vai impactar o nosso instituto como um todo. Então, a minha preocupação maior é em relação a isso. Eu acho que a pesquisa é importante. Vocês que têm uma bagagem maior com pesquisa, eu acredito que tem muito claro isso, dessa importância da pesquisa na formação, mas a gente tem as várias estratégias para poder trabalhar a pesquisa. Mas eu até agradeço a oportunidade de poder participar com vocês aqui, né, porque são situações que a gente vem colocando e que vem trazendo uma certa, algumas facilidades e alguns problemas a mais que a gente vai precisar ajustar para poder viabilizar isso e para poder ter uma pesquisa de verdade. Eu já tive, no âmbito do campus, uma situação, não é assim que nós estamos fazendo pesquisa errada. Eu lembro na época, quem escutou, ficou bravo demais. Não fui eu que falei, não, eu só escutei também, né? Por quê? Porque estava uma pesquisa diferente do que seria o foco para a gente poder trabalhar. Mas realmente é isso, eu acho que é um pontapé, é um trabalho que vai desenvolver. Eu não acredito muito nessa questão desse espaço temporal. A gente vai tentar colaborar dentro do possível no que tem lá para colocar algumas sugestões. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pessoal, obrigada aí a todos os presentes. Então, amanhã a gente já disponibiliza essa gravação, a de amanhã também. Foi muito rico, é muito importante a participação de vocês aqui com a gente, né? Agradeço esse momento, né, online, ao vivo aqui. Surgem mais dúvidas que a gente assiste depois, a gente fala, podia perguntar isso, ó, mencionou aqui uma dúvida. Então, agradeço a participação de todos, pessoal. Quem puder participar, nós temos amanhã, então, às 9 horas, de 9 às 11, e na quarta-feira, de 14 às 16 horas. Obrigada pela participação de todos e espero que a gente consiga, né, crescer esse documento e que seja representativo de toda a nossa comunidade. Obrigada, pessoal.